dia! Bom dia, bom dia, bom dia! 1º de setembro, meu Deus! Já entramos nessa data maravilhosa, já declarando, confirmando que vai ser o melhor mês da história, o melhor mês do ano. Eu já declaro isso para você, para sua família, para todos nós. Setembro já entrar com a energia, com as vibrações lá em cima. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um mês incrível. Para quem vai ter um mês incrível, digita aqui, ó. Digita aqui agora. Quem vai ter um mês incrível aqui, ó. Declara isso agora eu. Quem vai ter aí um mês extraordinário? Digita aí agora. Maravilha. Bem-vindo ao nosso café de negócio, que vai ser incrível. Incrível esse café de negócio, ok, gente? Primeiro, né, a gente tem os requisitos do nosso café de negócio, que né, toda semana um café incrível para a gente já começar a semana com a energia lá em cima, realmente com força total. Então, existem alguns requisitos. Requisito número 1, olha aqui, gente, café. Começar, eu sou um cara que adoro café, eu já acordo de preciso tomar um cafezinho para despertar. Então, café na mão, ok? 2, caneta e papel, gente. Isso é muito importante para anotar, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Número 3, você precisa, se você ama, as pessoas gostam, tá? Você precisa mandar essa live pelo menos para 5 pessoas. Eu vou contar de 1 até 5 para que você já comece a mandar essa live para 5 pessoas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Começamos então, tá? Chama todo mundo do seu grupo, da sua equipe. Hoje é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre detox, como fazer uma limpeza do organismo. Gente, você deixar o teu organismo, seu corpo limpo, né? É tudo. Você vai ter mais saúde, né? Você vai estar evitando e prevenindo doenças como câncer, diabetes, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, todas um monte de doença, tumores. Então, limpar o seu organismo é essencial. Como limpar, como desintoxicar o seu organismo. Você vai aprender hoje, tá? Hoje. Então, chama todo mundo, porque vai ser realmente extraordinário. Maravilha? Vai ficar gravado sim. Maravilha? Vai ser uma profissional, uma amiga, diamante elite, tá? Que vai quebrar tudo. Bom, antes de colocar ela aqui, se ela já estiver aqui, Geluana, por gentileza, dá aí um bom dia aí para que eu possa ver você na live, ok? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês bem rápido aqui. 2026 já começou. Vou repetir. 2026 já começou. Como assim, Luciano? 2025 não acabou assim. Tem muito 2025 ainda para você construir. Só que se você não começar a fazer o trabalho agora em setembro, falta 3 meses pro final do ano, gente. 3 meses. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprometer o próximo ano. Se você agora não começar a fazer o trabalho, a construir, 2026 já vai se comprometer. Giluana, se você estiver aí, me dá um alô aí para eu te observar, por gentileza. Giluana, por favor. Tá, dá um oi aí, Giluana. Oi, oi. Fala aí que você tá por aqui. Então, gente, ó, 2026 já começou. Não adianta chegar dia 31 de dezembro. Eu sempre confirmo isso. Não adianta chegar dia 31 de dezembro, botar lá a roupa amarela, pular 7 ondas. Tá? Se você não começar a construir agora. Tá? Geluana, eu preciso que você me coloque um bom dia aí na live, por gentileza. Tá? Bom dia na live. Geluana. Bom dia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu não achei ainda a Geluana. Geluana, dá um bom dia na live. Para que eu veja você, Geluana. Por gentileza. Viu, gente? Então, 2000 acho que eu já achei ela aqui. Ok.
É essa aqui? Não, né? Geluana, digita seu nome aí, que eu não tô te enxergando ainda. Bota aí. Eu estou aqui. O pessoal tá entrando aqui e eu ainda não estou te vendo, Geluana. Põe o seu... Tá. Mas vamos lá, gente. Então, se você quer viver vida extraordinária nos próximos anos, você precisa começar agora. Tá, gente? Agora construir o seu 2026. Tá? Por quê? Porque se você deixar no mês de dezembro, tá? Começar a planejar, esse é o grande erro. Você já compromete os 3 primeiros meses do ano. Ah, essa aqui mesmo, tá? Não, a Jean, não. Não vi ainda a Geluana, tá? Se fosse, era o Jean. Ô, Jean, parabéns aí. Gente, ó, eu gostaria de parabenizar todos no mês de agosto. Que mês incrível. Eu falo quando você aceita, quando você declara, tudo acontece. Então, mês a mês a gente está batendo recordes. E eu quero aí dar os parabéns a todos os graduados, os bronzes, os pratas, os ouros, muito ouro, muito bom, gente. Os esmeraldas, tá? E os novos diamantes pelo Brasil inteiro, muitos diamantes Elite. Aí o Jean bateu diamante Elite, o Thales de Fortaleza diamante Elite, tá? Muitos diamantes Elites aí, tá, gente? E também, mais nova, triplo diamante, Mônica Braga e Célio. Que trabalho incrível que eles fazem, tá, gente? O trabalho, aquele marketing de rede raiz, vai pra cima. E eu vou estar lá em Araruama amanhã, tá? Terça-feira, eu vou estar em Araruama fazendo lá um evento. Então você que é da região dos lagos, tá? Entre em contato com a Mônica, porque a gente vai fazer um evento incrível. Vamos bombar, ok? Então, gente, o que acontece? Se você quer fazer 2026 um ano extraordinário, já começa hoje, para que você não comprometa o próximo ano. Eu já tô pensando, tá? Parabéns, Mônica, pelo triplo. Tá? Eu já comecei a fazer o trabalho de 2026, construir. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu entrei na Atlântica Natural em 2023, eu comecei a trabalhar forte, mas já pensando em 2024. Portanto que eu colhi, tá, muitos frutos em 2024 devido que eu plantei em 2023. Aí nós fizemos viagem para Paris, nós fizemos viagem de cruzeiro, fizemos resorts. Em 2025, as viagens que nós fizemos, as conquistas, foi o quê? O que nós plantamos em 2024. Então, em 2024 a gente já fez um cruzeiro, a gente está indo agora para a Costa de Sauípe, vamos para o Caribe, coisa que a gente plantou em 2024. Então, se você quer colher muitas coisas, muitas viagens, cruzeiro, olha, vai ter muitas coisas em 2026, tá, gente? Vai ter cruzeiro, vai ter viagem para a Europa, prepara, tá? Então, se você quer colher isso, tá? Você precisa começar a plantar agora. É agora, com muita força, gente. E esses próximos 3 meses, nós vamos viver momentos de glória. Olha, Geluana não tá conseguindo entrar. Não sei, Geluana. Celice, liga pra Geluana aqui, por favor. Por gentileza. A Geluana parece que não tá conseguindo. Só a Geluana que não tá conseguindo. Bom, vamos lá. Maravilha. Se ela entrar, a gente já coloca ela. A gente vai falar de um tema muito bacana hoje, que eu adoro, nutrição. Tá? Eu sempre trabalhei com nutrição, acho que nada mais importante que você ter saúde. Né? Você imagina você ter dinheiro, tá? Mas não ter saúde, né, gente? Imagina, não adianta nada. Então, você cuidar da sua saúde, principalmente na parte nutricional. Eu sempre falo que a comida hoje, é claro que você pode se alimentar muito bem, mas a comida hoje é cada vez mais
industrializada, cada vez mais processada, né? Então, ou seja, a comida hoje é doente. E não tem como, a gente não tem como evitar, até porque são milhares e milhares de pessoas, então as comidas precisam ser cada vez mais rápidas, né? E aí você sempre vai numa festa, não tem jeito. Você come, nós comemos mal. Na verdade, nossas células, elas precisam ser nutridas. As pessoas quando comem, exemplo, se você comeu uma coxinha, tá? Agora acho que eu vi a Geluana ali agora. Ou você se nutre. Às vezes aquela coxinha que você comeu, você só se alimentou. Você não se nutriu. E nossas células, ela tem que se nutrir, tá? Então, quando você come, eu comi uma salada, alguma coisa, você está nutrindo as suas células. Você está alimentando e nutrindo a sua célula. Então, você se alimentar bem faz parte. Só que hoje a comida cada vez mais doente, a comida cada vez mais pobre, cada vez mais processada, industrializada, a gente precisa de suplementação. Para quê? Para que a gente possa ter um corpo saudável. Eu sempre falo, gente, eu não quero me suplementar. Tá tudo certo. Gente, eu vou falar uma coisa para você. As chances de você obter doenças cai drasticamente. Não quer dizer que você não vai ter, tá? Vou me suplementar, quer dizer que eu não vou ter câncer, quer dizer que eu não vou ter diabetes, quer dizer que eu não vou ter mal de Alzheimer. Não, pode acontecer, mas as chances diminuem muito, mas muito. Eu não quero me suplementar. Tá tudo certo. Mal de Alzheimer tá aí, mal de Parkinson tá aí, infarto tá aí, diabetes tá aí, câncer tá aí, tá tudo aí mesmo, é disponível. E tudo isso, basicamente, boa parte, gente, é devido à má alimentação, isso é fato. Um corpo saudável, um corpo nutrido, um corpo com vida, dificilmente as doenças vão se apoderar. E para isso a gente vai chamar, né, a Geluana, que é uma especialista, a gente vai bater esse papo. Esse treinamento aqui se define em duas partes. A gente vai primeiro conhecer um pouco a história dessa gigante, e depois a gente vai falar sobre isso, vai estar colocando perguntas aqui, ok? Geluana, bom dia. Você escuta todos nós? Fala comigo. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Setembro começou já daquele jeito, né? Um mês abençoado, já com café de negócios com esse gigante, nosso futuro royal aí, Luciano Gouveia, uma pessoa querida que eu já tive o prazer de ter várias experiências por aí, né, Luciano? É verdade, fizemos uma viagem para Paris, olha que maravilha, cruzeiros, muito bom. Geluana, seja muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui participando junto conosco, já está um sucesso aqui, tá bombando. Você precisa mandar para 5 pessoas essa live, que essa live vai ser fantástica. Bom, antes disso, a galera quer conhecer um pouquinho da Geluana, é um nome diferente, nome bonito, né? Deixa eu fazer 2 perguntas, Geluana. Aonde você mora atualmente e da onde veio o nome Geluana, que é um nome diferente, um nome bonito? Bom, vamos lá. Eu moro no Guarujá, Baixada Santista, aqui pertinho do Porto de Santos, né? Moro na praia. Meu quarto fica virado para a praia. Do meu quarto você escuta o som do mar, você vê o mar. Então, sempre morei muito perto do mar, gosto muito disso. O meu nome é uma questão um tanto diferente, realmente, né? A minha mãe, ela não sabe ler. Quando ela era pequena, ela teve uma doença que afetou a vista. E por consequência desse problema de vista, quando ela foi para a escola, ela não enxergava e ela apanhava na escola. Porque na época que ela era pequena, né? Isso a gente está falando de 52, né? A criança que não performava na escola apanhava de palmatória. Então ela vinha todo dia Verdade. que batido nela, mas ninguém sabia que ela não fazia porque ela não enxergava. Foi descoberto que ela não conseguia enxergar adequadamente depois dos 18 anos. Aí que o primeiro oftalmologista viu o caso dela e essa doença, quando ela era pequena, impediu ela de enxergar. Mas ela sempre foi uma pessoa muito criativa. Aquela pessoa assim que sabe, você planta um caco de vidro e nasce um pé de espelho, mais ou menos por aí é minha mãe. E aí, quando ela ficou grávida, ela queria um nome que ninguém tivesse, um nome que fosse diferente, e rodou durante toda a gravidez atrás do nome e não encontrou o dito do nome. No dia que ela foi, que eu
teve dor de parto para ganhar e foi para o hospital. Chegou no hospital, era noite, e ela ficou numa cama que estava virada para a lua, e a lua era cheia. Aí ela pegou, o nome do meu pai é Getúlio, ela pegou G de Getúlio, lua, porque a lua estava cheia, bonita, ela gostou da lua, colocou lá no meio, e Nádia Helena, que é o nome dela. Pegou o começo do nome dela, o final do nome o começo do nome do meu pai, o final do nome dela, e colocou a lua no meio. Foi assim que nasceu o meu Que nome. legal, muito criativa. Muito Totalmente bom. invenção, sabe? Assim, uma coisa realmente inventada. Bacana. Eu gosto bastante. Depois Lindo nome, lindo nome. Geluana, parabéns, Geluana, seja muito bem-vinda. Geluana, antes de a gente começar o nosso treinamento, né? Deixa eu fazer algumas perguntas para você, para o povo conhecer um pouco você, tá? Antes de desenvolver o marketing de relacionamento, né? O que que você fazia? Conta um pouquinho dessa trajetória antes de bater o marketing de rede. eu já fiz muita coisa, como todo mundo, né? Eu iniciei dando aula no estado, dei aula no estado durante 5 anos, para turmas que eram de adultos, alfabetização de adultos. Sempre gostei mais de trabalhar com adulto, pela questão do esforço, né? A pessoa que se dispõe a ler depois de ter um dia inteiro de trabalho. Muitos dos meus alunos na época eram pedreiros, eram faxineiras, cansado de bater uma laje, estava tentando aprender a escrever o próprio nome, e eu percebi a força de vontade que tem essa pessoa com mais idade, com menos oportunidades. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Fiquei 5 anos no estado, porque estado não deu para mim, estado não era futuro para mim. Falei, não, tô caindo fora. E aí fui fazer uma coisa totalmente diferente. Eu fui para operação portuária. Então, eu trabalhei como operadora portuária durante muitos anos. Eu era responsável por descarga de navio, então desde a atracação do navio até a saída do produto de dentro de um terminal portuário, essa foi minha vida durante muitos anos. Só que esse é um trabalho escravo, Luciano. É um trabalho que você bate o cartão para entrar, mas você não bate o cartão para sair. Você bate o cartão, mas você não sai. Então, muitas vezes você fica lá, você dobra. Se acontecer um acidente, você não consegue sair do terminal. Se der um problema na carga, um sinistro, você não consegue sair. Quando você tem uma responsabilidade portuária, você se torna escravo do teu patrão, né? Você come a hora que ele deixar você comer, você bebe se ele deixar você beber, você dorme o tempo que ele deixar que você tem que dormir. Muitas vezes eu estava no meio do caminho, tinha que voltar para o terminal porque tinha acontecido alguma coisa. Então, era uma vida muito sofrida com relação a tempo. Eu dizia nessa época que, para minha mãe, né, que um dia eu ia chegar em casa e os meus filhos iam acordar, porque eu saía, eles estavam dormindo, eu voltava, eles estavam dormindo na maioria das vezes, e o pouco tempo que eu tinha de folga, eu É, dormia, porque eu também imagino, precisava. mas tem muitas profissões também, exemplo, eu também, eu fui açougueiro, né? Uma das primeiras profissões, cara, era comércio, né? E comércio era de domingo a domingo. E aí a minha folga, eu ainda vendia a minha folga. Eu trabalhava literalmente de domingo a domingo. Eu não sei nem o que era folga, tá, gente? Vou ser bem sério. Tá? Meu patrão pagava a minha folga e eu, né? Então eu trabalho domingo a domingo, de manhã até 9 da noite. Eu não que loucura, cara. Assim, domingo era até umas 3 horas da tarde. Então eu também não tinha muita vida, não, tá, gente? Descobri depois. Né? Então tem muita gente que trabalha muito aí fora, né? Dentro do terminal você tem uma questão muito interessante. Você trabalha muito, mas você ganha muito bem. E eles te pegam justamente nisso, porque o operador, quem trabalha dentro do porto, ganha muito bem. Eles pagam bem. Só que eles pagam bem para te escravizar. Essa é a realidade. Eles pagam bem para você não enxergar nenhuma possibilidade de fugir dali. E eu dizia para minha mãe, um dia eu vou chegar em casa e meus filhos vão dizer, vó, tem uma mulher estranha dentro de casa. Porque meus filhos não me viam. E eu passei por isso durante muitos anos. E um dia eu encontrei, aconteceu um episódio muito complicado aqui em casa. A minha mãe, ela caiu, teve fratura exposta de fêmur, né? E ela foi para o hospital. E eu fui avisada quase 6 horas depois, porque eu fui encontrada, né, depois da internação dela 6 horas. Só que da hora que ela caiu até ela ser socorrida já tinham passado 8. Então foi 14 horas mais ou menos de fratura exposta sem socorro adequado. O que aconteceu? O médico olhou para minha cara e falou assim: a gente vai amputar.
Demorou demais para alguém socorrer. O que você estava fazendo que não viu a situação da sua mãe? Eu sou filha única. Aquele dia meu mundo caiu. Porque o dinheiro que eu ganhava no terminal não ia salvar a perna da minha mãe. E naquele dia eu falei, eu vou encontrar uma forma de ser livre, porque eu não quero mais ser uma escrava bem paga. E aí eu comecei a procurar, e foi aí que eu caí no negócio do século XXI do Robert Kiyosaki. E aí, gente, Que se você top! não leu, você precisa ler, porque aquele livro fez boom na minha cabeça. Ponto Existe muito um. importante. Olha, muito importante, né? Isso é muito legal que você está falando, Giluana, tá? É que às vezes a pessoa ela tá fixada ali no emprego dela, na corrida dos ratos ali, e ela tá ali o tempo inteiro ali, passa assim, ela se acostuma, né? Ela se adapta àquele ali, tá ruim, o boleto tá atrasado, a pessoa não viaja, a pessoa não tem qualidade de vida, passa 10 anos, a pessoa mal consegue ir para uma viagem com o esposo, com a esposa, fazer um negócio maneiro. Ela se acostuma com aquilo ali. Tá? E se não tiver um momento que você tem que parar e falar assim, opa! Não vou dizer que você tem que largar, mas quando você fala assim, eu preciso de algo diferente. Foi o que você fez, foi o que eu fiz, o muitos fazem, opa, calma aí. E quando você faz isso, o universo se abre, porque existe muitas possibilidades. Foi nesse momento que você falou assim, não, chega, eu preciso ver outras possibilidades de eu ter liberdade financeira, de ter liberdade de tempo, de vida. Nesse momento você se abriu e aí possivelmente o universo veio ao seu favor e te trouxe uma oportunidade. Como foi essa oportunidade? Quem te convidou? Como você entrou nessa indústria? Então, eu sou uma pessoa, não sei quantas pessoas aqui conhecem a teoria DISC, né? Mas se você conhece, se você não ouviu falar, é legal, principalmente quando você vai trabalhar com pessoas, é legal você conhecer. Eu sou um D, né? Eu sou uma pessoa determinada, dominante, sou uma pessoa muito difícil e eu trabalhava com um caminhoneiro estivador. A pessoa que trabalha com caminhoneiro estivador dobra essas características de irritabilidade assim a um nível que é imensurável. E um rapaz conheceu o modelo de negócios e veio na minha casa, eu lembro até hoje. Sou muito grata a ele. Hoje ele não permanece dentro do modelo de negócio, mas ele veio na minha casa me trazer o negócio. E eu lembro o quanto ele tremia, porque ele tremia para falar para mim do negócio. E eu fiquei ouvindo com muita irritação. Não, isso é pirâmide, esse camarada tá louco e querendo explodir, mas é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, sabe? Uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E por ser aquela pessoa, especificamente, eu ouvi tudo e falei, olha, eu não concordo com nada do que você disse. Olha só a situação. Eu não concordo com nada do que você disse, mas me dá os dados, me dá todo o material que você tiver para provar que isso é legal, que eu vou pesquisar. E aí foi o que eu fiz. Aí eu pesquisei, eu li tudo que tinha que ler e falei, não encontrei nada porque eu não sou advogada. Se eu fosse advogada, eu encontrava um defeito aqui. Mandei para um advogado amigo meu, o advogado falou, não tem nada aí de errado. Falei, não, ele não encontrou porque ele não é da área de finanças. Eu vou mandar para um especialista, um advogado especialista em finanças. Mandei. Não encontrou nada. Falei, não é possível. Eu não acredito que não tem nada. Eles não enxergaram, eu não enxerguei. Eu vou mandar para um auxiliar de juiz. E mandei para um auxiliar de juiz. E quando ele me trouxe a documentação, ele falou, olha, tá tudo legal. Eles Legal. marketing Isso é de. normal. Isso é normal porque as pessoas são céticas mesmo. Tá? Eu sempre falo no meu treinamento. O treinamento vai ser detox, tá, gente? A gente já vai começar já a falar sobre isso. Tá? Mas as pessoas são céticas, as pessoas não conhecem o modelo de negócio. E como, na verdade, o marketing de rede é um negócio que escala e ele tem acesso a qualquer um, as pessoas tendem a ter preconceitos, né? Porque se você quer um negócio que para ganhar dinheiro, você tem que ter um negócio que escala, né? E o marketing ele é escalável para qualquer um. Então, como ele tem acesso ao pobre, acesso ao trabalhador, acesso à dona de casa, as pessoas criam esse bloqueio. Pô, como é que esse negócio tem acesso a mim e eu não sabia? Ou então, não, tá muito fácil. E aí ela tende a fazer isso. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a primeira empresa que você entrou para o marketing de rede?
Então, a primeira empresa que eu entrei no marketing de rede foi uma empresa que a maioria das pessoas não entendem o produto que ela usava, né? Que foi a Telex. Essa foi a primeira empresa, foi aonde eu entrei, foi aonde eu entendi que o marketing de rede, ele dá justamente isso que você falou. Ele dá liberdade através de duas coisas que todo mundo, todo empresário quer. E a maioria das pessoas que são CLT não entendem, que é a Legal. alavancagem de recorrência. O marketing Exato. multinível te dá alavancagem, ele permite que você abra infinito número de lojas junto com você, micro franquias N, você não tem limite para fazer isso. Essas pessoas fazendo a compra dentro da própria micro franquia dela, tendo 50% de desconto em produtos de altíssima qualidade, essas pessoas fazendo isso geram para você recorrência financeira. Eu falei, meu, isso aqui, se isso aqui realmente é legal, cara, é disso aqui que todo mundo Sensacional. precisa. E É é bom sensacional. que é sensacional. E hoje é disponível para todo mundo, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. E aí você teve nessa primeira empresa, antes de chegar à Atlântica, pisou em uma outra empresa? Eu fiz a Boulevard. Eu A entrei na Boulevard. Boulevard lá, só que eu entrei na Boulevard quando eu comecei a sentir o gosto do negócio, a Boulevard quebrou. 4 meses depois que eu entrei, eu nem sabia trabalhar direito, mas eu fiquei bastante tempo fora do mercado. Não foi uma coisa assim que eu fiz a primeira empresa e já caí no mercado de Sim. multinível. Não foi. Eu fiz a primeira empresa, entrei na Boulevard, a Boulevard faliu, eu falei, não, não tem gente séria no Brasil que faça isso, não, isso é besteira. Fui fazer marketing digital, fui trabalhar como marketing de afiliado, entendeu? Então não fiquei dentro do mercado. Eu passei por uma Ok. primeira, passei por uma segunda e aí veio a Atlântica Natural na minha vida, que é Isso, aí apaixonante. eu gostaria de entender quanto tempo você hoje está dentro da Atlântica e quais os resultados que você já possuiu dentro da Atlântica. Vamos lá. Eu entrei na Atlântica no dia. Eu fiz o meu cadastro e minha ativação no dia 3 de fevereiro de 2022. Tá? Então, a gente está aí com 3 anos, um pouquinho mais, indo para 4 anos. Quando eu cheguei na Atlântica Natural, eu cheguei por causa de um problema de saúde. A minha mãe ela estava acamada, né? A questão dela parar de andar foi evoluindo com o tempo. Né? Em 12 anos, ela chegou ao momento que ela foi para a cama. E aí, na situação dela de acamada, eu estava procurando alguma coisa e encontrei o nosso querido Natuosa, ok? Para quem não sabe, gente, isso aqui faz milagre, tá? Tanto que é incrível. Se você tiver alguém em casa. Eu quero muito que você fale dele hoje também, tá? Então, ele é extraordinário, ele é surreal. A minha mãe estava acamada, ela tem artrite, artrose, osteosporose e reumatismo, e ela forma trombo dentro do miocárdio. Na situação que o Natual chegou em casa, ela estava com uma infecção no ouvido, uma infecção no umbigo, e todos os ossos do corpo, do pescoço para baixo, estavam inchados. Eu gastei um vidro na primeira vez. Só que em 5 horas, a minha mãe, que estava 4 meses acamada, não pegava um copo para beber água, levantou da cama. Eu tô falando de 5 horas. Aí, com 5 dias, a minha casa é um sobrado. Ela desceu a escada, sentou do lado de fora com um vidrinho de Natuosa da mão e me vendeu 25. Eu falei, opa, a gente tem um negócio aqui, vamos entender esse negócio. E aí comecei a ver o plano de carreira e descobri de novo a alavancagem em recorrência. Falei, opa, tá ficando bonitinho. A gente tem premiação de carro, tem premiação de viagem, a gente tem recorrência. Isso aqui é interessante. É acessível, qualquer pessoa pode fazer. Falei, gente, encontrei a mina de ouro. Já tinha visto algumas vezes o Juliano em alguns lugares, sabia que ele é uma pessoa idônea, que é uma pessoa realmente que a palavra dele vale, né? Porque isso é muito importante. A palavra do dono da empresa tem que valer, Sim. principalmente para E aí ele. você hoje está como diamante elite, não é isso? E assim, eu vejo que você já viajou com o cara, né? Que a gente viajou junto, né? Me fala um pouquinho, quando que você bateu o seu diamante elite, na convenção, como que foi esse momento, desse pin tão desejável? E quais são as viagens que você já fez aqui para o pessoal conhecer um pouquinho?
Bom, eu fui. Primeiro que assim, eu cheguei com muita pressa e aí com 7 meses eu bati o diamante e comecei a trabalhar em cima dele. Mas eu tinha uma idosa em recuperação, então às vezes eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter, tá? Então assim, vamos trabalhando, a gente vai trabalhando e quando chegou na convenção eu bati o diamante elite, assim, foi um momento surreal, é sempre um momento surreal, né? Quando você começa a subir os degraus dentro da empresa, até porque essa foi a primeira empresa que eu bati o diamante, né? Então, assim, para mim o diamante foi extraordinário, o diamante elite, e essa visão de crescimento, de possibilidade de crescimento, ela é surreal. A gente sabe que aqui na Atlântica Natural, qualquer pessoa, olha só, que loucura. 19 pessoas fazendo VP 400, você é diamante. Aonde? Em que lugar do mercado você consegue isso? Em lugar nenhum. Aqui na Atlântica é possível para qualquer pessoa que tenha fome. Essa é uma questão muito importante, porque às vezes a pessoa tem a faca e tem o queijo, mas não tem a fome. E sem a fome não dá para fazer. Mas se você tiver fome aqui na Atlântica Natural, o diamante é possível, duplo diamante é possível, o triplo diamante é possível, o royal é possível, o imperial é possível. Você consegue chegar onde você quiser, desde que você tenha uma pequena coisa: fome. Exato, exato. Antes de a gente entrar no tema, o Gelona, de detox, de limpeza, eu gostaria de saber assim, porque você fez uma viagem para Paris com a gente. Teve outras viagens que você fez aqui na Atlântica? Eu fiz, já foram 2 cruzeiros, já garanti minha vaga para o terceiro. Eu tive, a gente vai para o terceiro resort agora, né? Que eu ganhei o terceiro resort. 2 deles, a minha mãe no momento do resort estava internada, não deu para eu ir, mas agora, graças a Deus, a gente está com as coisas tudo tranquila. Então, nesse resort, inclusive a gente está embarcando daqui a 15 dias, 16 dias para o resort lá em Costa do Sauípe. Então, assim, são viagens maravilhosas, mas o que eu tenho, assim, no meu coração, sabe aquela coisa que fica no teu coração, que faz o quentinho no teu coração? Eu tive uma experiência extraordinária em Paris. Paris é lindo, a gente tem toda uma questão de Paris, mas a Atlântica Natural realmente realiza sonhos. Quando eu tinha 7 anos, eu vi juízes, que eram pais de uma amiga minha, contando que eles tinham ido ao teatro Cabaré Moulin Rouge, né? E desde os 7 anos eu tinha no coração a vontade de visitar o Moulin Rouge. Tanto que se alguém ficou prestando atenção em mim lá no Moulin Rouge, presente que o nosso presidente nos deu em Paris, né? Pagou para todo mundo ir prestigiar aquele teatro que é o mais antigo teatro do mundo, né? Um dos mais caros, mais cogitados no mundo inteiro. A gente teve a experiência de estar lá. Se alguém estava lá me olhando, viu que eu parecia uma foca. Eu só batia a palma e olhava e batia a foto. Palma, eu não conseguia fazer mais nada. De tão em êxtase que eu fiquei no teatro. Amei todos os nossos passeios. Passeio no Rio Sena, na Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, o Louvre, enfim, eu amei tudo. Mas o Moulin Rouge fez aquele quentinho no meu coração. E me deu aquela, sabe aquela sensação de que aqui você pode realizar seus sonhos? Foi o Moulin Rouge que trouxe essa certeza. Você consegue realizar todos Então, os eu sonhos. lembro, eu lembro que você falou lá comigo, a gente estava perto, né? Você estava pertinho, né? Lá sentado, e você tinha mencionado isso. Isso é muito legal, né, cara? Ou seja, um sonho de criança que parecia estar longe e você estava ali realizando, né? Esquecido, sabe aquele sonho que você esqueceu? Putz, na hora foi um sonho tão grande, uma vontade tão grande, mas era uma coisa tão distante, tão impossível, que ficou. E de repente aqui na Atlântica Natural você consegue fazer essas coisas. É extraordinário. A Atlântica Extraordinário. Muito bom, feliz, tá? Eu tenho duas perguntas para fazer no final para você sobre o negócio, tá? Mas agora a gente vai entrar no tema que para mim é um tema muito importante, que é você ter saúde, na verdade, sem saúde não é nada. E aí eu já gostaria de, já que você mostrou o Natose, a gente vai falar sobre o detox, como que faz o detox, como você agora vai limpar o seu organismo. Você falou sobre o Natose aí, como é que sua mãe, o que que a sua mãe tinha mesmo e como é que ela tomou Natose, como é que ela usou, só para a gente ter ideia. Olha só, a minha mãe, ela passou por um processo de debilidade durante 12 anos. Ela foi ficando pior, 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 pior. É o tipo de pessoa tradicional.
nunca tomou uma vitamina, nunca cuidou dos ossos, nunca se preocupou em fazer exames de rotina, então não tinha muita noção de como é que estavam os ossos. E em algum momento ela teve a queda, que gerou a fratura exposta, e a prótese que ela tem uma prótese de 35 centímetros. Então, é uma prótese grande, que dói bastante quando muda o tempo, enfim. E aí, isso foi um processo. Durante 12 anos, ela foi piorando, piorando, até chegar no momento de acamada. Ponto. E nesse momento de acamada, a gente entrou, eu meio que entrei em desespero, porque o médico, o reumatologista dela, disse: olha, o próximo passo é a gente começar a fazer os testes para o rim, porque ela vai para hemodiálise. Falei: como assim vai para hemodiálise? Ele: quem toma Tramal todo dia vai para hemodiálise, não tem o que fazer. Ela tomava Tramal todos os dias e, em alguns momentos, ela tomava morfina, de tão forte que era a dor. Gente, hoje, depois do Natuós na nossa vida, as dores da prótese dela passam com dipirona. Você tem noção do que é isso? Sair de uma morfina, de um Tramal, para uma dipirona porque você usa óleo. Por quê? O médico falou: olha, não tem como tirar totalmente a dor dela, porque o titânio, a prótese dela é de titânio. O titânio, ele não sofre dilatação com a mudança de tempo. Então, todas as vezes que o tempo mudar, vai doer por causa do corpo estranho que está no corpo dela. Isso a gente não tem como mudar. Mas mudou muita coisa. Ela hoje costura, ela hoje faz as coisas dela, toma banho dela sozinha, faz todas as coisas dela. E aí, conforme eu vi o Natuós fazendo efeito, falei: opa, vamos estudar e entender melhor. Como é que ela usava o Natuais? Tá, vamos lá. Como ela tinha a artrose desde o osso da coluna abaixo do crânio até o pé, todos os ossos dela eram mais ou menos inchados, mas todos inchados, ok? Então, como é que a gente usou? Eu peguei um vidro no primeiro dia, eu não sabia que não precisava usar um vidro inteiro, eu achei que se não desse um banho não ia funcionar, não ia fazer nada, eu achei que isso aqui não fosse muita coisa. E aí eu peguei o vidro e fui espalhando nela. Então eu passei desde o pescoço, dessa parte abaixo do crânio, para baixo, eu passei nela inteira, como se eu fosse fazer uma massagem. Ela parecia um fisiculturista, ela ficou inteira brilhando. Eu pinguei 3 gotas no umbigo. Eu não sei se você sabe, mas o umbigo ele tem 58 mil terminações nervosas. Quando você pinga o Natuós no umbigo, ele varre todo o teu sistema circulatório e ele vai melhorando tuas artérias, tuas veias. Ele faz um detox dentro das tuas veias. Então, eu coloquei o Natuós no umbigo dela e coloquei uma gota em cada ouvido, porque ela estava com inflamação no ouvido. A inflamação no ouvido, com 3 horas mais ou menos, ela já não tinha dor, ela conseguia tocar e não sentia dor. A inflamação no umbigo também, no outro dia de manhã, ela também já não tinha mais. E eu coloquei, eram 2 horas da tarde, às 5, ela levantou, sentou na mesa, na sala, na cadeira dela na sala, e falou: eu quero comida. Primeiro que eu estranhei, que eram só 3 horas que eu tinha passado o produto. Falei: vão dizer para mim que é o olhinho milagroso. E saí reclamando, né? Peguei a comida, fui dar para ela, falei, na boca, porque ela não pegava o copo para beber água sozinha. Ela falou: não, eu como sozinha. Falei: como assim? Não, eu como. Como ela comeu, ela repetiu. 7 horas da manhã do outro dia, ela estava no banho sozinha. E essa foi minha Meu Deus. experiência com a pós. E com óleo, hein? Nossa, parabéns. Eu não sabia essa informação de se poder pingar ali no umbigo, né? Que tem diversas terminações nervosas e por aí vai, né? Então, provavelmente, realmente é muito bom. Então, você indica sempre pingar ali também no umbigo ali, o Natuós, né? Você quer ser saudável? Quer ter artérias, veias saudáveis? À noite, antes de dormir, 3 gotinhas de Natuós no umbigo. Só vai te fazer bem. Nossa, que dica! Já vou fazer isso já, Tandi. Eu não fazia isso, eu vou fazer isso agora. Tá? Agora é o seguinte, parabéns. Vamos lá, a gente vai falar de um tema muito bacana sobre limpeza do organismo. Né? Primeiro, antes de entrar nos produtos que são ideais para limpeza, ô Genuana, por que a Genuana, tá, gente? Ela é especialista. Fala um pouquinho, né? Que você, antes de entrar, você é especialista aí na tapa, né?
É assim, gente, conforme a minha mãe foi melhorando, eu fui vendo que dentro desse ramo a gente tinha uma área muito grande, porque a maioria das pessoas não sabe se cuidar. Essa é a verdade, né? E aí eu fui entendendo um pouco melhor, fiz o curso de naturopatia, depois eu fui para o doutorado de naturopatia, me especializei em biorressonância magnética quântica. Então hoje eu faço exame de biorressonância, eu dou aula de biorressonância, então a pessoa quer entender, quer poder levar essa técnica para a sua cidade, para as suas equipes, a gente tem aí o curso de biorressonância. E para que isso? Para que eu possa realmente saber qual é o benefício de cada produto, como ele funciona, como eu suplementar de maneira segura, como eu indicar para o meu cliente de forma segura como usar os produtos. Então eu acabei me especializando nisso. A princípio, só para cuidar da minha mãe. Só que é o seguinte, Luciano, depois que eu comecei a cuidar da minha mãe, né? Na sequência, acho que com 8 dias mais ou menos, eu tenho uma direta minha, uma diamante na minha equipe, que é a Glaucia Patrícia, que a Glaucia Patrícia estava 9 meses sem levantar. Ela dormia jogada num colchão no chão e ela não conseguia sentar para fazer uma única refeição. E eu levei o Natuós para ela, mas aí eu já levei o Power, porque a condição dela é outra. E eu levei o Power. E hoje, 3 anos depois, Cláudia Patrícia é competidora em maratonas, ela faz corrida. Então, a pessoa que não conseguia se levantar, hoje faz corrida. Falei, opa, a gente tem que entender melhor cada um dos produtos para poder ser mais efetivo. Hoje eu tenho mais de 200 depoimentos de pessoas que eu fiz a avaliação, fiz as indicações e essas pessoas hoje, podem dizer que estão bem ou estão curadas. Que legal, cara. Que Eu tenho top. Você vê, casos uma pessoa que estava acamada, hoje é um atleta, né? eu Né? tenho de É trombose, muito bom. lá, Você vê o poder do ozônio, né? O poder da nutrição, né? Gelona, deixa eu fazer uma pergunta. Você como profissional hoje, especialista da área, tá? Antes de entrar nos produtos que são importantes para a limpeza do organismo, tá? Por que é importante você desintoxicar, você fazer um detox, você limpar o seu organismo? Por que é importante? olha só, Luciano, hoje a gente tem comida de muito má qualidade, tá? A comida tá muito ruim. Quase tudo que a gente come. Por exemplo, você vai num supermercado, é muito difícil você achar um produto que não é transgênico. E o que o transgênico faz? Ele cria uma capa como se fosse um filme em volta da tua célula e deixa a toxina dentro da célula. A toxina não sai e o nutriente não entra por causa dos produtos processados, de tudo que eles estão fazendo na alimentação humana hoje. Então a nossa comida é de péssima qualidade. Você consegue intoxicar o teu corpo. E quem é que faz isso? A própria indústria farmacêutica. Porque eu não sei se você sabe, mas a maioria dos produtos industrializados, quem é associado a essas indústrias que produzem esses alimentos são as indústrias farmacêuticas. Elas te deixam doente para te vender remédio. Essa é uma coisa assim muito louca e a gente precisa fugir disso, porque um corpo que não está saudável, ele não consegue conviver com as pessoas em volta direito, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue viver o extraordinário que ele merece. Se o seu corpo não estiver bem, você não vai viver o extraordinário porque você não tem disposição para isso. E essa é a importância da gente fazer o detox, da gente poder limpar o nosso organismo e dar para o nosso organismo condições dele viver. Uma coisa muito interessante, assim, antes da invenção dos carros, o nosso ar, ele possuía 27% de ozônio. É uma informação que quase ninguém sabe. Então a gente respirava ozônio. Parte do ozônio, do ar que entrava no nosso organismo era ozônio. E hoje a gente respira até partícula de plástico, intoxicando o organismo o tempo todo. E acesso ao ozônio a gente não tem, porque o ozônio é mais leve do que a fumaça dos carros. Então o ozônio vai para cima. Quando você olha o céu e vê um monte de urubus voando lá em cima, por que eles vão para lá? Buscar ozônio. Porque é o ozônio que faz a digestão da carne no nosso organismo.
Então a gente não consegue fazer uma digestão adequada por falta de ozônio. E aí, quem não gosta de comer uma carninha? Eu sou suspeita. Né? Ah, não, carne não é bom comer. O problema da carne hoje é que a gente não tem ozônio para respirar. E eu consigo resolver isso com o meu NatoCap. Que top. Então, ou seja, a limpeza do organismo é importante devido à intoxicação dos próprios alimentos, da, né, falta de nutrição. Então, é importante você limpar o organismo, né? Você limpando o organismo, tá? Você deixando o seu intestino mais saudável. Quais as doenças, antes de a gente entrar nos produtos e no protocolo, quais são as doenças que você pode prevenir e evitar, Odilon? Para começar, todas as que são relacionadas ao cérebro. Qualquer tipo de demência, Alzheimer, Parkinson, qualquer problema que atinja a memória, se você fizer uma boa limpeza no teu organismo, você reduz em no mínimo 80% as chances de ter essa doença. No mínimo. Tem pessoas que reduzem mais, mas no mínimo, a não ser que você tenha realmente uma anomalia genética rara, tal, mas a gente sabe que a maioria dos problemas, eles não vêm da genética. A maioria dos problemas, eles vêm de tratar mal o nosso organismo, principalmente o nosso intestino. Então, assim, cuidar do nosso organismo é, primeiro, ser lúcido. Chegar aos 80, aos 90, aos 100 de maneira lúcida. Quanto isso vale para você? Quanto isso é importante para você? Chegar à melhor idade lúcido, conseguindo mandar em si mesmo, conseguindo fazer as suas atividades sozinho, sem precisar de auxílio. Quanto É isso vale? verdade, Isso verdade. é importante. E aí a pessoa, quando ela faz uma limpeza, né, eu sempre faço a limpeza do organismo, tá? Ela melhora já de cara muita coisa, né? A disposição, a energia. Às vezes a pessoa tá com depressão devido à falta de nutrição, falta de ânimo. Então, hoje, quando você faz uma limpeza do organismo, faz essa desintoxicação, já de cara melhora muita coisa. Previne e já melhora, já levanta a pessoa, não é isso? É verdade, Luciano. A gente vê que a maioria dos casos de depressão, na realidade, são falta de sinapses neurais, né? A célula, o neurônio transmissor, ele não consegue mandar carga elétrica suficiente para o neurônio receptor. Então, ele fica aqui, né? Os neurônios, eles não se encostam, mas aqui precisa sair uma carga elétrica para aqui, para mandar. Quando essa carga ela não tem força suficiente, a pessoa entra em depressão. E às vezes ela não tem essa carga, não tem essa força, por quê? Ela está consumindo a comida ali, às vezes até mesmo a vitamina, o nutracêutico, e não está acontecendo a quantidade de carga elétrica não está sendo suficiente. Primeiro, pode ser por causa da questão desse problema de dificuldade da célula de absorção do nutriente, por causa do insulfilme, dos transgênicos e das comidas industrializadas, como eu já falei, mas também pode ser por questões de parasita. Muita gente não se preocupa. Quando a gente era pequeno, todo ano a mãe ia lá e te dava um remédio de verme. E aí a gente ficou adulto, esqueceu que o negócio existe. É E existem mais de 400 tipos de verminose e parasitas que podem habitar o corpo humano, nos trazendo doenças. E aí a gente não liga muito para isso. Então, Tá, se eu... vamos lá, Genuana. Primeiro vai ficar gravado aqui, tá, gente? Vai ficar gravado, tá? A live, tá? Vamos lá. Para começar a fazer um detox no corpo, né? Vamos por parte. A pessoa quer começar a fazer uma limpeza do corpo, desintoxicar o corpo, tá? Qual é o passo a passo que a gente começa? Que você recomenda no passo a passo? Fala para mim. Bom, vamos lá. De cara, não pode deixar o NatoCap de fora, ok? Porque se eu não tenho oxigênio no meu organismo, eu não tenho mais nada. Faltou oxigênio, o organismo vive alguns minutos. Se você tem baixa de oxigênio por um período de tempo muito prolongado, você vai ter Alzheimer, Parkinson, demência, você vai ter você vai ter. Não é só quando que está faltando aí, porque depende da carga do Então, de oxigênio. cara, o NatoCap, que é uma cápsula de ozônio, não é isso? Aí. De cara, você vai ter o NatoCap
O que o NatoCap é? Óleo de girassol da primeira prensa a frio. Não faz mal para ninguém. A gente tem o uso do óleo de girassol da primeira prensa a frio há mais de 8.000 anos na humanidade, de maneira terapêutica, sem nenhum dano a ninguém. 8.000 anos. Então, não estamos falando de um produto que vai fazer mal para alguém. Nós estamos falando de um produto que pode ser dado para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação. Tá? Então, como se toma o NatoCap de forma eficiente? A melhor forma são 2 em jejum. 2 em jejum você vai ter uma quantidade de ozônio legal. Eu tomo mais, mas 2 em jejum para qualquer pessoa já é o suficiente para você dar aquela recarregada e aquela limpeza no seu organismo. Então, de cara, NatoCap, número 1, NatoCap, acordou de manhã, pega 2 capsulazinhas, já bota para dentro, já começa a ficar legal. Já começa a ficar legal. Segundo passo. Segundo passo, quanto tempo faz que você não faz uma boa desparasitação? Então, tem que pensar nisso. Porque se faz muito tempo que eu não desparasito, e aí, qual é o tempo ideal? Que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu não tenho animais de estimação, eu não tenho contato com animal rural. O ideal, uma vez ao ano. Eu tenho animal de estimação, 2 vezes ao ano, uma vez a cada 6 meses. Eu tenho contato com animal rural. Eu tenho contato com vaca, com boi, enfim, tenho contato com animais de fazenda. Aí eu preciso fazer uma desparasitação a cada 4 meses, ok? Então, depende ali da minha realidade. Não tenho contato com bichos, não é minha realidade, não tenho animais em casa. E como é que faz essa desparasitação? Nós temos produto na Atlântica que faz uma desparasitação, é isso? É isso mesmo, a gente tem na Atlântica produtos para tudo. Foi por isso que eu te disse, aqui eu achei uma mina de ouro. Aqui eu achei tudo que a gente precisa para cuidar bem da nossa saúde. A Atlântica tem produtos para tudo. Então, para a gente começar esse cuidado para Alzheimer, 3 cápsulas também em jejum, ok? Você vai lá todo dia, pode começar qualquer dia do mês, porque dependendo do desparasitante que você vai usar, você precisa começar ou na lua cheia ou na lua nova. O Parazyme, ele completa um ciclo inteiro de 30 dias. Então, você vai tomar 3 por dia por 30 dias e é isso. Ele vai. E o que o Parazyme de fato faz no corpo? Ele vai matar as vermes, os parasitas que estão no organismo, e ele vai ajudar o organismo a eliminar os cadáveres. Porque é o seguinte, olha, quando você faz uma desparasitação com remédio de farmácia, ela mata, mas esses cadáveres ficam em decomposição dentro do teu organismo, liberando toxina. Então, se você só pega fármaco para poder fazer a desparasitação, você está, na realidade, intoxicando o seu organismo. E se você não cuidar dessa desintoxicação, você vai ter algumas sequelas. E quando você está tomando o Parazyme, você também está tomando o NatoCap. Então, você vai limpar o teu organismo, vai dar condições através do ozônio para que ele se desfaça de todos os cadáveres que o Parazyme ele fez. Ele criou, ele gerou. Então, você vai fazer uma limpeza total e completa no teu organismo. Então vamos lá. Você vai de manhã. Durante quanto tempo você toma o Parazyme? Tá? E você toma o Parazyme e junto com o NatoCap, não é isso? 30 dias de Parazyme. Durante quanto tempo eu tomo o NatoCap? Todos os dias que você quiser respirar. O dia que você quiser respirar, você toma NatoCap. Quando você quiser parar de respirar, você não precisa mais. Mas o dia que você então, durante 30 dias, vamos fazer uma limpeza. Vamos deixar todo mundo aqui saudável, tá, gente? Se você conhece, quem você conhece que gostaria de estar muito saudável? Então, de cara, você vai botar no seu protocolo o NatoCap pro resto da tua vida, tá? Porque é um oxigênio, é o ozônio dentro de você que vai limpar, vai dar vida às suas células, tá? Para você fazer aquela limpeza, uma desparasitação, você vai pegar o nosso Parazyme, que tem vários componentes para realmente acabar com muitas vermes que você não enxerga. Às vezes tem parasita no seu cérebro. Às vezes seu filho não está conseguindo, como é que é o nome?
passar de ano, ou ser mais inteligente, porque tem um parasita no cérebro da pessoa, tá? A gente sabe que isso acontece. Então, ou seja, o Parazyme, ele elimina os parasitas, né? Mata as partes dos parasitas e já dilui nas fezes. Então, de cara, durante 30 dias, tomar o Parazyme, correto? Isso aí. Olha só, Luciano, você falou da questão da verme no cérebro. A gente, dentro do meu grupo de doutorado, a gente estava acompanhando o caso de uma moça que fez uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, né? E quando tirou aquele, apareceram mais três. E conforme a gente foi usando os princípios da naturopatia, né? Os exames da naturopatia, que são exames bem diferentes, a biorressonância ela tem uma característica muito diferente. Descobriu-se que não era um tumor, não era um nódulo, eram ovos de um tipo de verme que estavam no cérebro. Quando tiraram o maior, os menores eclodiram e formaram mais três. Então, olha a importância de uma desparasitação. Uma outra coisa muito importante para você saber, boa parte, não estou dizendo todos, eu estou dizendo boa parte de todos os casos de diabetes não são problemas pancreáticos, são verme no pâncreas. Então a pessoa está ali arrastando uma diabetes, tomando remédio para o pâncreas, quando na realidade ela devia estar tirando a verme que está lá dentro. Ou seja, quem que deve, de fato, fazer uma desparasitação? Todas as pessoas, uma vez por ano, precisam fazer uma desparasitação. A partir Todas. de quantos anos tem idade limite? A gente precisa começar com a desparasitação a partir de 1 ano, tá? Eu vou contar uma outra coisa muito interessante que aconteceu, ligada ao nosso Natuós, tá? Logo que eu comecei com o Natuós, chegou uma senhora aqui com uma criança que era prematura. A menina nasceu prematura, estava com uma infecção de ouvido e uma sinusite muito forte, e a menina não conseguia dormir, e a avó estava com ela, porque a menina não podia ter ido para a creche. Eu falei para a avó, leva o Natuós, passa em volta dos olhos para aliviar essa sinusite, pinga nos ouvidos e dá 2 gotinhas para beber, para ela tomar. Ela tinha 1 ano e 2 meses. E a avó fez isso durante uma semana. Com uns 10 dias, eu recebi a foto de uma fralda com tipo uma fita dentro da fralda. E aí eu perguntei para ela o que é isso. Ela falou: a Olivia colocou esse verme agora. O médico disse que o verme está morto. Natuós, só o Natuós matou o verme e era um verme de cachorro. A menina pegou do animal da casa. E é por isso que a menina não ficava boa, ela estava sempre doente. Isso é muito importante, porque muita gente tem hoje animal em casa, dorme, cuidado, tá, gente? Tá? Cada um faz o que quiser, mas cuidado que dormir com que os vermes que tem num cachorro é diferente do nosso, tá, gente? Tá? A gente pega gato, e às vezes a pessoa fica lambendo a boca do cachorro. Cara, isso é muito perigoso, tá? Só em você ter contato, eu tenho um cachorro, tá? Só em ter contato já com o cachorro, tá? Você precisa se cuidar, se desparasitar, porque são parasitas. Quanto mais quando você dorme com o animal, lambe a boca do animal, aí os negócios pioram e você precisa desparasitar aí para você não ter problema. É isso Então vamos mesmo. lá. Então, para todo mundo, tem Parazyme durante 30 dias, 3 cápsulas de manhã, no jejum ideal, e tomando 2 cápsulas de Natuós. Já faz uma desparasitação. Maravilha. Passou isso aí. Você faz uma limpeza enorme. Se você só fizer isso, você vai melhorar a sua saúde muito. Você vai sentir uma melhora absurda na sua saúde só com esses 2. Mas se você for uma pessoa que quer, né, uma longevidade melhor, se você quer, né, ter uma situação mais adequada para o teu futuro, a gente entra com a aloe vera. A aloe vera, gente, é surreal. A aloe vera é fantástica. É difícil você dizer numa live tudo que o aloe vera faz. É muito difícil, tá? Por quê? A gente precisaria de pelo menos de 2 a 3 dias para falar de todo o benefício que o aloe vera traz para o organismo. Mas se tratando do que a gente está falando aqui, a gente tem a questão da limpeza que ele faz no intestino.
O aloe vera, ele limpa totalmente o seu intestino. Ele tira todo aquele resíduo que fica conforme vai passando os anos. A gente vai indo ao banheiro nem sempre da maneira mais adequada, nem sempre as fezes estão naquela textura adequada e você vai... O aloe vera, ele vai limpando todos os cantinhos, todas as ruguinhas do nosso intestino e dando um revigor para o intestino. E aí sim, o teu intestino vai poder absorver todas as vitaminas que você precisa para você ser uma pessoa disposta, saudável, com uma boa memória, sem dores, sem dor, o teu organismo ficar sem dor. Então você precisa fazer uma limpeza no seu intestino e o aloe vera, ele vai fazer isso de maneira magistral. Vai te trazer benefício para o pulmão, vai te trazer benefício coronário, ele melhora o teu sangue, ele melhora a parte interna das tuas artérias, vai diminuir o risco de AVC, vai diminuir o risco de infarto. Você tem uma joia na mão, que é o aloe vera. Gente, a gente tem dois tipos, tá? Na Atlântica Natural tem esse aqui, que eu recomendo para quem bebe muita água, ok? Se a pessoa não tem o hábito de beber água suficiente, é melhor que ela tome o suco de aloe vera, ok? Porque o aloe vera, ele precisa de uma quantidade de água para ele realmente fazer o efeito necessário. Então, se a pessoa não é do tipo que toma água suficiente, é melhor o suco, mas eu particularmente tomo bastante água, então eu uso esse aqui. 20 gotinhas desse pela manhã, também em jejum, vai te dar um intestino perfeitamente limpo, vai melhorar a tua disposição, vai melhorar teu sistema cardiovascular, vai melhorar teu cérebro, vai melhorar você. Você vai ter mais Enquanto vida. você respirar, você tem que tomar ele. Ele é maravilhoso. A aloe vera não tem Ele nunca comprimido. para. Então a Não. gente está falando já de 3 produtos. O Parazyme, que é fica durante 30 dias só. É o Natuois, enquanto você respirar, você vai trazer benefício. O aloe vera pode ser tanto em gota, tanto o líquido que nós temos, mas pode ser o em gota, 20 gotas. E o ideal é que qual horário Também em jejum. Esse trio você pode tomar todo em jejum. pode estar em jejum. Ele Perfeito. não tem problema, ele não reage um com o outro, não tem problema. Você pode tomar os 3 em jejum. E assim, eu vou te dizer uma coisa. O aloe vera você deve tomar enquanto você quiser, que o teu coração continue batendo e enquanto você quiser o seu intestino trabalhando. O aloe vera é fantástico, fantástico. E aí, tem outro produto que você faça também o detox? Tem mais um que é para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro, a gente entra com a espirulina. Por quê, Luciano? Por que a gente entra com a espirulina? Eu tô com a Wave Green aqui, né, com mais C, e eu vou contar especificamente por quê, mas a gente tem mais uma espirulina dentro do Atlântica Natural. Qualquer uma das duas é fantástico e necessário. O que acontece com a espirulina? A espirulina, ela tem uma propriedade que uma das um dos poucos produtos que tem essa propriedade. A espirulina, ela tem a capacidade de eliminar o metal pesado no teu organismo. Então, se você algum dia foi ao dentista, provavelmente ele usou algum produto que deixou em você mercúrio. Se você algum dia usou desodorante, o teu organismo tem alumínio. Se você algum dia fez um raio-x, você tem chumbo no sangue. E isso faz com que o teu sangue fique mais grosso, mais denso e traga diversos problemas. Para o rim, para o fígado, para o pâncreas, para o coração, para o cérebro. E com a espirulina você vai retirar. Ela chupa esse metal pesado e ela joga para o intestino para ser eliminado. Então a espirulina não deve faltar no nosso detox aí, como sendo um dos produtos mais fantásticos. E como é que se toma essa espirulina? O Evergreen? A espirulina você pode tomar uma cápsula. A nossa espirulina comum, você pode tomar uma cápsula antes do almoço, uma cápsula antes da janta. Pronto, já fiz o efeito, ok? Se eu quero ter mais benefícios, que é o meu caso, eu quero ter mais benefícios. Que benefícios são esses? Bom, eu quero reduzir processo inflamatório, eu quero diminuir problemas de anemia, eu quero reduzir a toxicidade renal, eu quero reduzir pressão arterial, eu quero retardar o envelhecimento.
Aí eu vou tomar a Wave Green de uma forma diferenciada. Aí eu tomo 2 cápsulas de manhã, pode ser depois do café, não tem problema. E eu tomo 3 cápsulas antes do almoço e 3 cápsulas antes da janta. Se eu estiver acima do peso, ok? Isso é importante ressaltar. Porque antes da refeição, a espirulina ela serve para ajudar no emagrecimento. Mas se eu estou com o meu peso ideal ou estou abaixo do peso, eu tomo depois. Porque ela entra como sendo proteína, ajudando a preservar a massa magra, preservar a musculatura e garantindo que você consuma todas as frutas, verduras e legumes que você precisa durante um dia. Então, 8 cápsulas dessa espirulina aqui traz benefícios extraordinários. Sabe aquele papo de você ficar comprando whey protein? Pois bem, 8 cápsulas disso aqui tem a mesma quantidade do whey protein. E você ainda vai estar cuidando de várias outras áreas da sua Ou saúde. seja, para quem malha também é excelente, né? Extraordinário. Quer bater tua meta de proteína no dia? Wave Green. Precisa ficar gastando com suplemento industrializado, não, que vai ter um monte de problema para tua saúde. Pode usar o Wave Green, que você vai bater a tua massa, a tua Deixa eu quantidade. tirar umas dúvidas aqui. Muita gente perguntou sobre PET, essas coisas. Ó, como é PET, gente? Tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque, cara, é um outro organismo, é outro ser. O Parazyme não deve ser tomado por PET, tá bom, gente? Não pode. Aloe vera, eu já dei algumas vezes aloe vera pro cachorro, porque eu perguntei o veterinário falou, "Ó, pode dar, tá? Então já dei alguns dias. Mas tem algumas coisas que você precisa perguntar ao veterinário, tudo bem? No caso, que é uma coisa bem específica, beleza? Eu não sei Olha, se a Gelona pode falar uma coisa sobre isso. a única coisa que eu vou dizer para você é que se você quiser dar todo dia para o teu pet ali gotinhas em relação a peso, tá? Quando eu estou tratando de pet, eu estou tratando de criança, eu sempre me preocupo gota a quilo, ok? Gota a quilo, uma gota a cada quilo, tal. O Natuós. Pode dar para o teu pet tranquilamente. Vai reduzir uma série de infecções, vai diminuir a questão dos próprios parasitas no teu pet, vai ajudar o teu pet. Se você chegar perto do teu pet, se você passar na mão, eles vêm lamber. Se ele acostumar que está dentro desse vidro, ele vem pedir. E eu estou dizendo porque eu tive a experiência com o meu cachorro, não sei se vocês sabem, eu tinha um cachorro que era paraplégico, né? Ele não tinha movimento na parte traseira, e eu dava todos os dias. E a minha tia tem uma cadelinha que também teve uma fratura na costela, o veterinário disse que ia sacrificar, e a Panda anda muito bem, obrigado, porque o Natuó cicatrizou a costela da Panda. Então, assim, a gente tem muitos relatos, muita coisa legal do Natuós com pet. Porque óleo de girassol ozonizado não tem contraindicação, ok? Não existe contraindicação. Tá aí um baita de um produto. Gente, eu falo que o Natuós, todo brasileiro precisa ter um Natuós na sua casa. Quem conhece pessoas na sua cidade? Olha a tua cabeça de empreendedor. Imagine cada pessoa que mora no meu bairro, tá? Na minha cidade, ter um Natuós na sua prateleira. Porque o Natuós, ele serve para tudo, tá? Ó, ele é queimaduras, picada de inseto, queda, cicatrização. Eu pensava que o aloe vera fosse bom para cicatrização, para queimadura. E realmente é bom. Mas o Natuós É imbatível. é muito. Gente, ó, vou falar uma coisa pra você. Já vi pessoas se queimando, passando aloe vera, que é muito bom. Mas o Natuós é 10 vezes melhor de cicatrização e por aí vai. Então o Natuós serve para tudo. Ó. Eu acabei de saber de uma novidade que eu não sabia. Botar o Natuós no umbigo, tá? No dia a dia. Então o Natuós serve para tudo. Tá? Então todo mundo precisa ter um Natuós em casa. Todo mundo. Quando você vai fazer seu pedido, um produto que não pode faltar é o Natuós. O Natuós tem que fazer parte, né? Então, só para resumir aqui, tá? Para você que quer ter saúde, fazer uma limpeza e começar hoje, tem que começar hoje, já é setembro, né? Hoje, você fazer uma desparasitação, pelo menos 30 dias, vai resumir, não é isso, Gelona? Tá? Isso aí. 3 vezes ao dia.
Introduzir na sua vida o Natucap, correto? Sim. Colocar aloe vera, que tem mais de 22 aminoácidos, faz toda a limpeza do seu intestino, organismo. E Sim. introduzir o Evergreen, que é a espirulina, correto? É isso aí. A espirulina, seja ela através do Wave Green, porque o Wave Green, na realidade, ele é espirulina com vitamina C. Por que, que eu uso o Wave Green? Eu sempre usei, desde que eu cheguei, eu sempre usei a espirulina só, né? A nossa espirulina da Atlântica Natural. Porque logo que eu cheguei, eu percebi que eu tinha uma quantidade muito grande de chumbo na minha corrente sanguínea. Era muito grande. E aí eu comecei a desintoxicação com a espirulina e sempre tomei até a chegada do Wave Green. Aí quando chegou o Wave Green eu resolvi experimentar. Olha só o meu caso, agora falando de mim. A gente descobriu que eu tinha anemia de repetição a partir dos 2 anos. Eu estou fazendo 50. Então eu sofri 47 anos com anemia de 48 anos. 48 anos com anemia de repetição. O que é uma anemia de repetição? Uma anemia que você vai tentando controlar, mas ela volta. Você não consegue estabilizar as taxas de ferro nem de ferratina. Você não consegue estabilizar. Você está sempre com ela acontecendo novamente e o médico só te dá Noripurum, ele só vai te dar remédio. Não tem conversa, né? E aí chegou o Wave Green, mais C, com vitamina C, né? Que é a espirulina com vitamina C, e eu resolvi experimentar. Pasmem, com 10 dias o meu ferro estabilizou. Falei, como assim? Tô a vida inteira lutando contra isso e em 10 dias estabilizou. E aí, depois de estabilizar, a anemia começou a passar. Eu comecei a ver que as minhas taxas foram para o normal. E hoje eu sou uma pessoa livre da anemia. A outra espirulina era boa? É boa. Mas quando entrou com a vitamina C fez com que o meu organismo conseguisse absorver, segurar, reter melhor o ferro. E aí eu consegui me livrar Gente, da. ó, e todo mundo tem algum metal pesado. Ó, para quem tem criança autista, eu indico fazer a desparasitação, porque tem muito parasita em autismo, e que às vezes elimina muita coisa, e também metais pesados. Se você pegar crianças autistas, tem muitos metais pesados. E o Evergreen aí na espirulina elimina muitos metais pesados. Então é excelente para autismo, tá? Para todo mundo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para a gente, já tá aqui, já encerrando, tá, gente, nossa live. Se você pudesse introduzir na vida, eu vou dar uma dica minha, porque, gente, eu, apesar de não ser especialista, eu trabalho com nutrição há muito tempo. Estou acostumado na prática mesmo. Trabalho há mais de 20 anos com suplementação. Tá? Eu sou curioso, eu pesquiso, eu futuco, eu analiso o treinamento, tá? Então, ou seja, eu vou indicar dois outros produtos que eu utilizaria para saúde. Para quem tem problema de ossos, além disso, fazer a desintoxicação, dois outros produtos. Claro que tem uma teia aí enorme, vai depender de cada pessoa. Mas, exemplo, para quem tem problema de ossos, cartilagem, etc., eu introduzia também o Nato Vita, que é excelente. Tem ali metilsoconato metano, tem condroitina, ali tem ácido hialurônico dentro dele. Tem muita substância que vai regenerar muita coisa. É maravilhoso, nós temos resultado. Junto com o curcumais, ele tem cúrcuma, mas eu introduzia também curcumais com uma maior quantidade. Então, vai dar assim, um up na sua vida para quem tem problema. E eu introduziria na saúde de vocês, se eu pudesse colocar, o ômega 3. Eu acho que o ômega 3 é um suplemento que não deve faltar na mesa do brasileiro. Tá? O ômega 3 ele é excelente para tudo. Ele vai prevenir mal de Alzheimer, demência, mal de Parkinson, uma série de coisas. Vai evitar problemas cardíacos. Gente, o ômega 3 é um produto que a gente poderia falar aqui uma semana de treinamento. Introduzir. E eu gostaria de saber, fora isso aí, qual suplemento a mais que a pessoa pode introduzir no seu dia a dia, hoje, Luana, por gentileza. Bom, como você falou, né, a maioria das pessoas a partir dos 30, 35 anos deveria cuidar dos ossos e não cuida.
né? Não cuida. O brasileiro não cuida do osso. Ele vai cuidar, ele vai comprar um telefone novo e não vai querer comprar uma suplementação. Tem essa dificuldade. Ele só vai cuidar da saúde quando ele passar mal. Então, assim, Natuvita realmente é sensacional. Toda pessoa que nunca cuidou dos ossos precisa usar Natuvita. Então, vai ali fazendo o uso, um mês uso Natuvita, no outro mês uso Curcumais, e vai fazendo essa mudança aí, porque vai ser sensacional, com toda certeza. Um outro produto, assim, que eu acho que é muito legal, tá? E eu tenho resultados muito legais com ele, é o Slim Chá, né? A gente pode colocar aí o Slim Chá, né? Ele tá até aqui, a gente usa bastante. Esse produto, ele é mais, ele é muito bom se a pessoa tem prisão de ventre, se a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro. Eu indiquei para um rapaz que o filho dele sofreu um acidente e por conta do acidente ficou preso nas ferragens. O menino tinha medo de ir ao banheiro. Um adolescente com dificuldades de ir ao banheiro. Eu falei, olha, faz o Slim Chá, não dá 1 litro para ele, dá metade, vai começando devagar, porque o menino precisava fazer lavagem. Acabou o problema da criança, do adolescente, né? Acabou o problema dele. Então o Slim Chá, ele é muito bom. Muitas pessoas sofrem com prisão de ventre no Brasil. Isso faz com que as toxinas fiquem dentro do teu organismo. Então o Slim Chá é um produtaço. Mas é muito difícil a gente falar de todos os produtos que são produtaços da Atlântica Natural, porque a gente tem um melhor do que o outro. E aí, só para complementar, olha só, Dexa Plus, cara, tem todas as vitaminas que você precisa, todas. E ele ainda tem o fator de transferência. Ele ensina o teu organismo a processar essas vitaminas de maneira adequada. Então, é surreal. Se você for olhar... Eu tomo ele todo dia de manhã. Eu tomo todo dia de manhã também. Se você for olhar na mesa lá, deve ter, eu acho que 20 produtos diferentes que eu faço uso. Por quê? Porque quando eu cheguei na Atlântica Natural, eu nunca suplementei. Então eu fiquei 46, quase 47 anos sem tomar nada. E quando eu fiz o meu exame de biorressonância, o exame te dá 294 parâmetros, eu estava com 68 problemas. Ah, não tinha uma doença ainda, não. Mas se tu tem 68 coisas no teu organismo dando defeito, quando der defeito em uma, vai dar defeito em cadeia. E aí eu fui corrigindo, melhorando, e saber que na Atlântica Natural você tem essa condição, aqui você pode cuidar da sua saúde da melhor forma possível, garantindo chegar à melhor idade com a saúde mais perfeita que você tiver. Verdade. E só pra gente, a gente já tá encerrando a live, às vezes a pessoa fala assim, cara, às vezes a pessoa não tem condição, às vezes um cliente seu não tem condição, um parente seu não tem condição de usar todos os suplementos. Eu uso mais de 20 suplementos. Eu vou te fazer um vídeo depois. Eu uso muito suplemento, eu tomo colágeno, eu tomo Resveratrol, eu tomo muito produto, tá? Eu tomo fator de transferência, tomo ômega 3, eu tomo muito produto, tá? Eu tomo cálcio, eu tomo muito produto, tá? De suplementação. Tá? Mas às vezes a pessoa não pode usar tudo isso. Então, assim, começa pelo detox, né? A cápsula de ozônio. A desparasitação é 1 mês só. Então dá para você fazer uma desparasitação durante 1 mês para você eliminar os vermes, já é muito bacana. E depois você bota 1 ou 2 suplementos ali, né? Você pode botar ali o Wave Green, tá? Você vai intercalando. E conforme você vai ganhando mais dinheiro, né? Você vai colocando mais suplementação, não é isso, Gelana? Sabe qual é a parte mais incrível de fazer parte da Atlântica Natural? É que você não precisa tirar o dinheiro para cuidar da tua saúde do teu próprio bolso. Você pode vender o produto e aí com o que a pessoa te pagar, você compra 2. Um para a pessoa e um para você. Ah, uma pergunta que a Marleide falou, isso é muito interessante. Tudo que é excesso também é ruim. Nada de excesso é bom, tudo bem? Ah, vou pegar e vou comer tudo. Tudo excesso é ruim, né? Não é bom, tá? Mas entenda uma coisa. A suplementação é o seguinte. Vamos supor que eu peguei a vitamina D e tomei demais. O próprio organismo ele vai eliminar. O que é de excesso, ele elimina. É diferente de eu pegar. Vou dar um exemplo bem hipotético aqui. Tudo bem? Não, não é que você deva fazer. Tá? Vamos supor que eu pegue ali uma. Como é que é o nome do remédio para dor de cabeça, gente? Que a pessoa toma? Eu quase não tomo isso. Dipirona. Se eu pegar e tomar 30 dipirona de uma vez, o que vai acontecer comigo? Uma intoxicação. Colapso e eu vou para o hospital, ele pode até morrer, sim ou não? Vamos supor que eu tome 30 espirulina de uma vez.
Vou dar um exemplo. Posso dar uma dor de barriga? Pode. Mas eu vou para o hospital? Não vou. Não vai acontecer isso. Tá? O organismo ele vai eliminar o que é de excesso, porque não tem contraindicação. Mais uma vez, nunca é bom você tomar nada de excesso. Mas essas suplementações você pode tomar de forma tranquila, porque o seu corpo ele já reconhece isso. O remédio, por ser fármaco e sintético, o seu corpo não reconhece. Quando você bota lá um remédio, o seu corpo fala assim: o que é isso aqui? Eu não reconheço. Mas quando você bota lá uma vitamina C, quando você bota lá uma vitamina B12, o seu corpo já existe isso dentro dele. E ele só vai o quê? Aumentar e melhorar. O que for de excesso, o próprio organismo ele elimina por si só. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso, Angelano. A questão do excesso é sempre que a gente precisa, claro, tomar cuidado. Ninguém vai pegar um vidro de um negócio e tomar inteiro, porque não existe cabimento nessa questão, né? Mas, por exemplo, você não vai ter excesso de aloe vera, por exemplo. Não existe excesso de aloe vera no teu organismo. Não existe excesso a própria espirulina, como você falou. Não existe excesso de espirulina. Você não vai conseguir exceder a espirulina no dia. Você não vai ter excesso de oxigênio no organismo. Isso não existe. Então, assim, a gente precisa entender que existem sim alguns produtos que a gente deve tomar cuidado. Existem alguns produtos, por exemplo, o próprio Natuvita. Ele não é um produto para eu tomar para o resto da vida todos os dias, como é o Natucap, como é o aloe vera, como é a espirulina. Eu posso tomar todos os dias, porque o organismo entende aquilo como sendo comida, ok? Ele entende aquilo como sendo um alimento, um superalimento. Ele não entende aquilo como sendo uma reposição de algo. Agora, se eu já estou entrando em reposições, aí tá, Natuvita eu tomo para um mês, para o 2, tomei 3 meses porque estava muito ruim, estava doendo muito. Parei, espero uns 6, daí, se eu quiser tomar de novo, tal, mas eu tenho que tomar esse cuidado. E outra coisa, no dia, quantos Natuvita eu vou tomar? No máximo 2. Tomei 30 dias, 2 Natuvita no dia. No próximo mês, quero continuar tomando para continuar ali a suplementação, tomo 1. Não vou seguir com 4, 6 Natuvita todos os dias indefinidamente. Então, o excesso realmente é o que traz o problema. E aí tem algumas pessoas que passaram 50 anos passando mal com o problema e querem resolver em 5 dias. E não funciona assim. É verdade, verdade. E quando tomar um monte de suplemento, pode tomar que não faz mal, não. Eu tomo, já tomei o resto da minha vida, eu tomo ômega 3, claro. Tomo uns 20 porque tem um. Em vez de quando o Natuvita, em vez de eu tiro dentro do mês, vou tomar outra coisa. Então eu sempre intercalo também muita vitamina. Mas de forma diária, eu tomo muito, assim, o dia a dia, ômega 3, o colágeno, tá? Eu tomo lá o Natuoz, o Natucap, né? Então eu tomo quase de forma diária. O Evergreen hoje, o espirulina eu tomo hoje quase todo dia. Então você pode ir intercalando também a suplementação. Bom, bem, olha só, essa live vai ficar gravada e eu gostaria, parabéns, Angelana, isso aqui, a galera adorou. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser assistir novamente, quem quiser mandar para as pessoas, ok? E deixa eu fazer uma pergunta aqui, Angelana. Qual a expectativa que você está tendo aí, tá? Dos próximos 3 meses aí, essa reta final do ano aí, dentro da Atlântica Natural, para a gente encerrar? Gente, a expectativa é as maiores possíveis. A gente tem muita coisa legal acontecendo. Só aqui dentro da Atlântica Natural, a gente tem aí a convenção chegando, gente. A gente não pode esquecer da nossa convenção. Dia 15 de novembro, São Paulo vai tremer com a convenção da Atlântica Natural. Vão ser mais de 8 mil pessoas. E você não pode ficar de fora. Você indo para a convenção, você pode sair de lá dirigindo seu carro zero. Vai ter o sorteio do carro. Não, não vai ter não. O carro? Não? Vai ter não, porque eu já ganhei, pô. Entendi. Vai ser ter meu, entendeu? Então, vai ter uma não briga. vai, não.
não vai com essa vontade, porque eu vou ganhar, entendeu? Ah, não sei não, eu também tô no páreo. Então, assim, você pode sair de lá com carro zero, vai ser algo surreal, vai ter lançamento de produto, vai ter aí o início de uma nova fase da Atlântica Natural, aonde você vai entender que você pode subir para um próximo nível. O mais legal de tudo isso que a gente está falando, Luciano, é que aqui qualquer pessoa pode. E isso é incrível, porque quando eu dava aula no estado, você precisa ser formado para ser professor. Não é qualquer pessoa. Uma pessoa que não sabe ler não pode dar aula. Uma pessoa que não é formada em logística não pode ser operador portuário. Você tem que cumprir etapas, e essas etapas são longas, são trabalhosas, e geralmente você não é recompensado. E aqui na Atlântica Natural, como eu falei, você só precisa ter fome. Se você tiver fome, você consegue alcançar qualquer coisa que você quiser. E olha só que legal. A gente vai ter a convenção, vai ser surreal, você precisa estar com a gente. E saindo da convenção, para onde a gente vai? A Já gente vai vamos para direto pro Caribe, né? o Coribe, galera. Então, assim, Verdade. na música natural você pode fazer viagens internacionais, você pode fazer viagens nacionais, você pode viver momentos inacreditáveis. Você só precisa querer. Então, nós vemos um futuro para a Atlântica Natural Muito bom. extraordinário. Nós vamos chegar ao lugar de primeira, de empresa número um Com no marketing certeza. e relacionamento no país e, quiçá, no mundo. Porque É. nós temos Pela, produtos pela seriedade, ó, seriedade, gestão, produtos, tá? Nós temos tudo o que você precisa, né? Uma excelente gestão. E vou falar uma coisa, gente. Preparem dia 15 de novembro o que vai ser lançado dia 15 de novembro. Vai estremecer. Prepara! Tá? E o pessoal tá falando aí que vai ganhar o carro. Gelana, todo mundo tá com a energia lá em cima, que o carro vai ser. Eu já tô aqui, ó. Carro vai ser quando. É que na verdade eu peguei meus dois convites e botei no nome da Celis. Então não vai ser chamado meu nome, né? Eu botei os dois, ó, porque pra ela ter mais chance, né? Então, tem gente aqui que vai ganhar um carro aí, tá, gente? Ó, eu já tenho. Eu tô saindo na frente porque eu botei os dois convites no nome da minha esposa, né? Então, tem Eu mais vou chance, hein? o nome do meu esposo, então vamos lá que a briga tá feia. Eita, olha aí que maravilha, tá? Mas o que mais a gente vai ganhar nesse evento vai ser os treinamentos, os reconhecimentos, as visões de futuro, os lançamentos que vai ter. Vai ser incrível, realmente, ok, gente? Eu tenho dúvida que vai ser maravilhoso dia 15. Oi? Isso é outra coisa que você falou que é muito importante. Eu trabalhava muito no Porto, muito. E tem uma coisa que eu nunca tive e que a maioria dos lugares aonde você vai trabalhar, você nunca vai ter, que você tem aqui na Atlântica Natural. Reconhecimento. A Atlântica Natural nos reconhece por cada vitória. Exato. Cada vitória que a gente tem, a gente é reconhecido lá em cima, com o astral lá em cima. As pessoas nos parabenizam, nos reconhecem, Verdade. elas têm o prazer de ver a gente vencer. Aonde eu Verdade. trabalhava, a galera tinha o prazer de puxar o meu tapete. Eu tinha que dormir com os olhos nas costas. Porque sempre tinha Verdade. alguém tentando, sabe, puxar o tapete, fazer alguma coisa para eu me ferrar em alguma coisa. E aqui na Atlântica Natural, não. A gente consegue trabalhar e ser feliz com a felicidade do outro, com a conquista do outro, agradecer, reconhecer o outro, Verdade. parabenizar o outro. Isso Esse é muito. mercado é fantástico, né? Porque te dá liberdade financeira, te dá dinheiro, te dá liberdade de tempo, te dá. Gente, você vai viver aqui. Mais gente vai viver. Dentro da Atlântica Natural você vai viver, vai ter saúde, tá? Saúde, não é só dinheiro, saúde, vai viver bem, qualidade de vida. É vida, gente, é a vida dos teus sonhos isso aqui. É o seu negócio. Então pegue a Atlântica Natural, pegue esse negócio, faça o melhor uso, tá? E quem falou aí que se comprar o ingresso e não tiver, vai perder, tá, gente? Tem que estar lá presente, o carro vai ser entregue para a pessoa que estiver dentro do evento em novembro, dia 15 de novembro. Se você quer viver coisas extraordinárias, esteja dia 15 de novembro na maior convenção de todos os tempos lá, que vai ser realmente sensacional, ok? Gente, já estouramos aqui o tempo. Muito obrigado de novo. Essa live vai ficar gravada e a gente vai botar lá uma frase já para o mês de setembro, né? E vamos botar que já a gente falou de saúde, a gente vai botar sobre saúde sempre. A gente vai botar na live lá, ó, saúde sempre.
Ou Eu saúde, vou amor, saúde é vida. Escolha Eu lá a vou frase que você queira colocar. Oi? Eu vou dizer só uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo Sim. aqui. Você que está nos assistindo, faz um print da tela, marca o Luciano e marca eu e diz o que você mais gostou. Faz isso, Boa! pra gente mexer aí, fazer um engajamento legal, para você aparecer mais, para a gente aparecer mais, para todo mundo crescer Exato. naquela onda de que a Atlântica Natural está crescendo absurdamente, porque essa é a realidade que você está vivendo. Então faz o print aí, faz o print. Marca lá, Geluana, marca lá. Bota aí o teu Instagram, tá, Geluana, por gentileza. Me marca lá. Meu Instagram é Consegue Giovana digitar? Neto. Vamos Oi? lá, vamos digitar Tenta aqui. digitar. E aí a gente vai Geluana. colocar lá, a live vai ficar gravada e você vai botar na live lá. Assim que acabar, assim que acabar, você vai colocar lá o saúde sempre, saúde é amor, saúde é vida. Coloca lá, porque saúde sempre a gente precisa ter, tá? Para que você possa levar uma vida melhor, qualidade de vida melhor. E nós temos produtos para isso, beleza? Então, gente, Tá. tudo de bom. Se vemos no topo, já começou o mês. Eu declaro sobre a vida de cada um. Bênção, um mês incrível, com energia positiva. Que você arrebente esse mês, que venha muita riqueza, muito poder, muita coisa boa na sua vida, na sua família. Que assim seja e você realmente receba isso na sua vida. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Se vemos no topo. Tchau, tchau.